Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa videoaula de História, que vamos revisar, reforçar a nossa aprendizagem do capítulo 5, As Grandes Navegações, revisando o conteúdo e trabalhando com os textos das páginas 110 e 111 e responder as questões dos referidos textos. As questões dos textos da página 110 e da página 111. Então, espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos para os nossos slides. Nós temos aí o texto da página 110, que na realidade ele começa na página 109 do nosso livro didático. Que o texto ele vai tratar das questões da chegada dos portugueses às terras que hoje é o Brasil, o país no qual moramos, e que também os nomes que foi dado a essas terras que hoje é o Brasil. Vamos lá. No dia 9 de março de 1500, a armada comandada pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral, com 13 embarcações e cerca de 1.300 homens, deixou Lisboa e rumou em direção a Cabo Verde. Depois de lá passar, dirigiu-se ao oceano para um mês depois avistar alguns sinais de terra. Na manhã do dia 22 de abril, avistaram um monte redondo, o qual chamaram de Pascoal, por estarem na semana da Páscoa, nomeada pelo capitão Mó como terra de Vera Cruz. Foi posteriormente mudada para a terra de Santa Cruz e que garantida a sua posse para a província de Santa Cruz. A terra também foi apelidada naqueles tempos de terra dos papagaios, em razão das grandes e coloridas araras que Pedro Álvares fez enviar para Portugal. O nome dado à província de Santa Cruz foi logo corrompido para o do Brasil. O nome vinha de um pau que ali abundava e era chamado de Brasil pela cor abrasada e vermelha que tinha, com que se tingia panos. Então, vamos lá agora para as questões sobre o texto. Então, nós temos aí questões do texto da página 110, que foi esse texto que eu acabei de ler. E que vocês leiam, reforce a leitura das páginas 109 e 110. Aí vamos para a letra A. De acordo com o texto, quais os nomes o Brasil já teve? Aí vamos lá, a resposta: terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz e província de Santa Cruz. B. Qual desses nomes foi utilizado no mapa ao lado? Esse utilizado no mapa ao lado, o DO saiu juntinho, mas vocês compreendem aí. E peço desculpa. Então, nós estamos vendo aí o mapa. Esse mapa foi feito em 1640 pelo cartógrafo português João Teixeira. Cartógrafo é o profissional que estuda cartografia, que desenha e produz os mapas. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aí, terra de Santa Cruz e Brasil. A questão C. Com base no mapa, na data em que ele foi elaborado e em seus conhecimentos sobre o período, responda: você acha que os cartógrafos conheciam bem o litoral do território que forma hoje o Brasil? Justifique sua resposta. Vocês vão colocar se sim ou não e vão justificar. Vamos lá comentar a resposta. Sim, pois o mapa de 1640 apresenta informações detalhadas sobre o litoral brasileiro, contendo representações de ilhas, praias e baías e outros elementos geográficos da costa. A letra D temos aí:
Você consegue identificar elementos da geografia do Brasil representados no mapa ao lado? Quais? Aí vocês podem aí colocar. Aí vamos para a resposta. É possível identificar parte do litoral, algumas ilhas e o Rio da Prata. Agora para o texto aí da página 111. Texto, página 111. O que vocês estão vendo aí a imagem, essa imagem aí, é a imagem do quê? Do marco do descobrimento. Esse marco do descobrimento, que marca o descobrimento do Brasil, esse termo descobrimento, que hoje é muito questionado pelos historiadores, que eles contestam o termo, que o texto vai tratar sobre isso, mas que é o marco do descobrimento, que está localizado em Porto Seguro, no espaço, na zona que é chamada Zona Histórica de Porto Seguro, que foi o local onde os portugueses aportaram aqui nas terras que hoje é o Brasil, no litoral da Bahia, em Porto Seguro. Aí vamos para o texto. Descobrimento é um termo tradicionalmente empregado pela historiografia desde o século XIX para se referir à chegada dos primeiros europeus à América e ao início da colonização desse continente. Capistrano de Abreu, historiador, no final do século XIX, utiliza, de acordo com o uso então comum, a expressão descobrimento do Brasil para falar das primeiras expedições a que viriam ser o território brasileiro. Mas o termo parece ter caído em desuso no final do século XX. A crítica ao processo predatório de colonização rendeu frutos e atualmente a maioria dos historiadores preferem nem mesmo falar de descobrimento, mas de conquista e de colonização. Descoberta e descobrimento para autores como Vicente Romano tem cunho eurocêntrico muito forte. Isso porque o sentido etimológico da palavra descobrimento refere-se àquilo que está sendo encontrado pela primeira vez, que ninguém nunca encontrou antes, o que, ao ser empregado com relação às conquistas territoriais empreendidas pelos europeus, dá a entender que já se tinha o direito de estar nesses lugares, a América, a Oceania, a África, a Ásia, já que teriam sido os primeiros a chegar. Desta forma, o conceito de descobrimento, tal como empregado tradicionalmente, desconsidera por completo a existência de povos nativos nesses territórios. Então, aí a gente vai, sobre o texto, a gente vai perceber o quê? Que os historiadores, na atualidade, a partir do século XX, eles contestam, eles discordam do termo descobrimento. Por quê? Porque dá a entender, eles não concordam, eles vão contestar, porque quando se trata do descobrimento do Brasil, o descobrimento da América, dá a impressão que não existiam pessoas aqui morando. E a gente sabe que quando os europeus chegaram nesse espaço territorial que é o Brasil, já encontraram pessoas aqui vivendo. Eram mais de 3 milhões de pessoas que falavam línguas diferentes, vivia de acordo com costumes diferentes e que foi entrar em contato com o europeu, que das terras do Novo Mundo, como ficou chamado, tanto a América como o Brasil. Por isso que os historiadores, eles contestam o termo descobrimento. Quando se fala de descobrimento, dá a impressão que essas terras eram o quê? De ninguém. Que ninguém estava aqui. E tinham pessoas aqui morando. E por outro lado também, fica bem forte, bem percebível, é notório, a questão do eurocentrismo. Eurocentrismo quer dizer que colocar a Europa no centro. A Europa como superior
a outras culturas. Que a gente sabe que não existe uma cultura melhor do que outra, uma cultura superior e uma cultura inferior, uma cultura melhor e outra pior, não. Existem culturas, costumes diferentes. E que para justificar sua dominação sobre outros povos, os europeus colocaram seus costumes, a sua cultura como superior a outros e que justificou a colonização, a dominação, a exploração dos povos que estavam aqui nesse espaço territorial chamado Brasil, assim como os povos que estavam aqui nesse espaço territorial chamado América, o continente no qual vivemos, na África e etc. Então, por isso que o termo aí é contestado pelos historiadores a partir do século XX, o termo descobrimento. Eles preferem usar o encontro, a chegada, a conquista, mas não no sentido de descobrimento, que então foi muito usado, mas que nos dias atuais tem sido contestado pelos historiadores. Quem são os historiadores, professora? Historiadores são os estudiosos, são os pesquisadores, são os profissionais que, através das suas pesquisas, dos documentos, produzem o conhecimento histórico. Esse conhecimento que está nos livros e em outros lugares. A produção do conhecimento histórico é feita pelos historiadores. Agora, já a história é feita por todos nós. Todos nós, povo, fazemos história. Agora, produzir, estudar, são feitos por profissionais, historiadores, junto também com outros profissionais. Então, vamos aí para as questões deste texto. Temos aí questões do texto, página 111. Letra A. Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, explique a seguinte frase. Descoberta é uma palavra que tem forte cunho eurocêntrico. Esse cunho eurocêntrico é colocar a Europa como referência, é destacar a Europa como referência, o sentido da Europa ser a melhor. Por isso, tinha o direito de dominar e subjugar outros povos. Então, é nesse sentido. Aí vamos para comentar a resposta. A expressão descobrimento do Brasil vem sendo cada vez mais contestada pelos historiadores. Quando a frota de Cabral aqui chegou, esse território já era habitado por cerca de 3 milhões de indígenas, ou nativos da terra, ou povo da terra. Deste modo, o uso da expressão descobrimento é diretamente vinculada ao ponto de vista europeu, por isso que diz de cunho eurocêntrico. B. Quais os termos utilizados pelos historiadores na atualidade no lugar de descobrimento? Quais as razões para a utilização destes termos? Então, vamos lá a resposta. Na atualidade, o termo descobrimento pode ser substituído por encontro, chegada, conquista, os quais dão a ideia de que já existiam uma população vivendo na América, diferentemente do termo descobrimento. Então, turma, vamos lá. Então, gente, nós vamos fazer um apanhado geral, reforçando, revisando o nosso assunto, as grandes navegações. Aí tem as grandes navegações, foram viagens marítimas pelo Oceano Atlântico, porque até então esse oceano era desconhecido dos portugueses, os portugueses não conheciam, né, a navegação pelo Oceano Atlântico. É tanto que nesse período do século XV e XVI, quando foram realizadas essas grandes viagens, as grandes viagens marítimas, o Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso, porque se acreditava, existia um misticismo, que nele havia o quê? Monstros marinhos, que poderiam engolir as embarcações, redemoinhos, que podiam afundar as embarcações. Foi preciso que os portugueses, que foram os primeiros povos a se lançarem ao mar, Portugal é o pioneiro, o primeiro país a se lançar ao mar, a navegar pelo Oceano Atlântico. Foi preciso que houvesse o quê? Houvesse estudo,
né, que aperfeiçoasse a questão da cartografia, que a cartografia é a ciência que estuda os mapas, que desenha os mapas, que nós vimos até, né, no texto da página 110, um mapa de 1640, entre tantos outros mapas. Foi preciso também que o desenvolvimento tecnológico, do aperfeiçoamento da bússola, embora a bússola fosse uma invenção dos chineses, da China, mas foram os europeus que aperfeiçoaram, o astrolábio, das caravelas, que vocês estão observando aí a imagem, que foram embarcações criadas para essas viagens, por serem mais leves, né? Era a mais adequada para navegar pelo Oceano Atlântico. E que surgiu aí a Escola de Sagres, em Portugal, que reunia esses estudiosos para estudar, para se preparar, para depois se lançarem ao mar. Em busca de quê? Em busca do controle do comércio das especiarias, que eram esses temperos, né? Que deu tanto lucro ao povo europeu, que quem dominava o comércio das especiarias eram quem? Eram os povos árabes e os italianos. Quando os povos turcos otomanos vão dominar Constantinopla, a cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Por que Constantinopla? Constantinopla estava localizada, e a Turquia está num ponto estratégico, um ponto estratégico de divisa entre o Ocidente e o Oriente. Então, era preciso que se passasse por lá, que atravessasse o mar Mediterrâneo para se chegar às Índias. As Índias, qual local hoje as Índias? A Ásia, em busca das especiarias. Então, eles vão se lançar ao mar. Portugal tinha todo um preparo, o pioneirismo português tinha o quê? Portugal já tinha um governo centralizado na figura do rei. Portugal tinha o quê? Investimento financeiro. Quem investiu nessas viagens foi quem? Foi a burguesia, que estava rica e queria ganhar mais dinheiro ainda com novos empreendimentos, com novas atividades comerciais. Então, investiram junto com os reis para descobrir mais territórios, né? A posição geográfica de Portugal favoreceu essas viagens, entre tantas outras questões, né? Então, Portugal foi o primeiro, e depois de Portugal, os espanhóis, e posteriormente outros países europeus lançaram-se ao mar em busca das especiarias, em busca também dos metais preciosos, em busca de expandir, aumentar a religião católica, né, que nesse período a religião católica era considerada a mais importante do povo europeu, que nós sabemos que hoje não existe uma religião melhor do que outra, existem religiões diferentes que devem ser respeitadas, né? Então, a chegada dos europeus ao continente, às terras que hoje é América, em 1492, por Cristóvão Colombo. Colombo é um navegador que ele vai realizar essas viagens, que vai chegar ao Novo Mundo, como a América foi chamada, amando em nome dos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Não é? Em que Pedro Álvares Cabral chegou às terras onde hoje é o Brasil, que essa questão tem sido também uma questão de grande debate entre os historiadores. Essa questão qual? Que os portugueses, quando chegaram às terras que hoje é o Brasil, eles não chegaram por acaso. Eles já sabiam da existência dessas terras. Eles não se afastaram da costa por um acaso. Eles se afastaram propositalmente com a intenção de conhecer e tomar posse dessas terras em nome do rei de Portugal. Então, é isso também, essa questão
É uma questão que de grandes debates, de grande discussão entre os historiadores e outros estudiosos, outros pesquisadores, que não foi por acaso que os portugueses chegaram às terras que aqui é o Brasil. Eles já tinham conhecimento da existência dessas terras. Eles só fizeram o quê? Tomar posse dessas terras em nome da coroa portuguesa, em nome do rei de Portugal. Então, a busca das especiarias, que eram os temperos, pimenta, cominho, cravo, canela, gengibre, entre outros, porque século XV, século XVI, não se tinha geladeira, né? E esses temperos, eles serviam para conservar a carne, que era a base alimentar do povo europeu. Então, tem o desenvolvimento da tecnologia, que eu já falei, da bússola, astrolábio, a criação das caravelas, o estudo náutico, a cartografia, o pioneirismo português. Portugal foi o primeiro país a se lançar ao mar, que tinha todas as condições favoráveis para isso, que vocês podem ler melhor aí no livro didático, nosso livro didático, aí o pioneirismo português, aí o Estado moderno de Portugal, o pioneirismo português, o caminho para as Índias. Vocês estão lendo aí. Vocês façam uma leitura aí da página 100 e de todo o conteúdo, de todo o capítulo, que vai ajudar vocês a entenderem melhor o assunto, não é? Encontrar uma rota comercial, um caminho marítimo para chegar às Índias. Qual região é as Índias nos dias atuais? A Ásia. Então, não é? Essas viagens resultou no quê? Resultou na chegada de Cristóvão Colombo às terras que hoje é América, o continente no qual moramos. Mas quando Cristóvão Colombo chegou, ele pensava que ter chegado às Índias, por isso chamou os povos que aqui estavam na América de índios, e que ele morre sem saber que não tinha chegado às Índias, e sim ao Novo Mundo, como a América ficou conhecida na Europa nesse período. É Américo Vespúcio que vai revelar que Colombo não tinha chegado às Índias, e sim a um outro continente. Por isso que o continente no qual moramos foi chamado de América. E que nós podemos destacar o quê? Que foram várias viagens. Vocês observem o mapa quando vocês estiverem estudando. Eu chamo a atenção que vocês vejam o mapa da página 97, que tem a viagem de Bartolomeu Dias por Portugal, que Bartolomeu Dias, essa viagem de Bartolomeu Dias vai ser fundamental. Por quê? Porque Bartolomeu Dias, contornando, né, o sul da África, ele chega ao Cabo das Tormentas, que era um lugar de difícil acesso, mas quando Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, cada vez mais estava mais fácil de se chegar às Índias. Por isso que o rei de Portugal vai mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama chega a Calicut, nas Índias, né? Pedro Álvares Cabral, expedição por Portugal, chega nas terras que hoje é o Brasil, como eu já disse, né? Que não foi por um acaso, tinha toda uma intenção. Os portugueses já tinham conhecimento da existência dessas terras. Eles só vieram tomar posse em nome do rei de Portugal, de acordo com vários estudiosos, com vários historiadores. Cristóvão Colombo, pela Espanha, chega a América, o continente no qual moramos, embora que ele tenha pensado ter chegado às Índias. Fernando de Magalhães e Sebastião pela Espanha. Então, no mapa aí das grandes navegações, explica essas viagens, essas expedições,
essa aventura, essas rotas das navegações nesse período. Que espero que tenha o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo que dividiu as terras encontradas entre Portugal e Espanha. Que ali eles diziam que através da chamada bula entre e coentre, que a bula estabelecia que uma linha imaginária localizada a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras encontradas a leste desta linha seriam portuguesas, pertencia a Portugal. E as terras a oeste seriam da Espanha, pertenciam à Espanha. Mas insatisfeito com essa partilha, o rei de Portugal propôs que a linha divisória ficasse a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, aumentando a área de domínio português. Esse acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, porque foi assinado na cidade de Tordesilhas, em Portugal, foi assinado pelos reis de Portugal e Espanha em 1494, que eu chamo a atenção que vocês também leiam o mapa da página 101, Tratado entre Portugal e Espanha. Só que outros países não aceitaram não essa divisória das terras encontradas, dessas novas terras. Eles começaram também a questionar por que as terras estavam divididas entre Portugal e Espanha. Então, turma, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Essa videoaula é a última do capítulo, do nosso capítulo aí, do capítulo das grandes navegações, do capítulo 5. Espero que vocês façam a atividade, vão ao livro didático, leiam as questões e continuem, estejam bem e continuem bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma!